Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículos do 1 ao 14. A palavra do Senhor nos diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso a seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Amém. Pai bendito, nós estamos diante de Ti, ó Pai, o Senhor de toda a terra, o Deus glorioso, revestido de glória e de majestade. E aqui estamos nós, ó Pai, como povo do Senhor, povo que crê, ó Pai, nesse Deus de infinito poder e glória, povo que crê, ó Pai, nas doutrinas da graça, povo que crê na soberania do Senhor, que elege, que predestina, que justifica, povo do Senhor que crê no poder do Senhor, que vivifica os mortos, povo do Senhor que crê no Deus que realiza milagres. Ó Pai, e o Senhor é aquele que pode realizar nesse dia o maior de todos os milagres, conduzindo os homens à salvação em Cristo Jesus. E tão somente o Senhor é aquele que pode fazer com que a verdadeira esperança brote nos corações daqueles que estão desesperados. Ó Pai, o tempo em que vivemos é um tempo de calamidade, de crise, de angústia e de desespero para muitos daqueles que não conhecem ainda ao Senhor. E o clamor que nós fazemos ao Senhor nesse dia é para que o Senhor venha com o Teu Espírito e sopre sobre nós nesse dia. Ó Pai, sobre aqueles que estão aqui nesse lugar, acompanhando a mensagem do Senhor, e aqueles que estão na internet também, acompanhando a transmissão no YouTube. Que Teu Espírito, ó Pai, transforme as nossas mentes, nos conduza a Cristo, nos vivifique pelo poder da Tua palavra. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai amado, aquele unicamente sobre o qual nós colocamos a nossa confiança. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. A situação política e religiosa do nosso país ao longo da sua história é um tanto que caótica. Por mais que surjam em alguns momentos, alguns relances de luz, alguns pequenos pontos de luz, mas a expectativa,
aquilo que muitas vezes nós paramos para refletir é de que, de fato, parece que nós caminhamos para o fundo de um poço do qual não tem mais volta, diante de tanta corrupção, diante de tanta maldade, diante de tanta injustiça. Parece que, ao final de contas, é para isso que nosso país vai caminhar, para um fundo de um poço, para um calabouço de desespero e angústia e sofrimento. Nas palavras do professor Joelson de Oliveira, em uma das palestras suas na PUC, ele diz: o tempo de agora, esse tempo ao qual nós estamos, é o tempo de crise do futuro, crise do sentido da vida, é um tempo de desespero, de descrença, de perda de esperança. E é justamente isso que nós vemos ao ligarmos os nossos noticiários, ao rolarmos a página do nosso feed, nas nossas redes sociais. O que parece é que, de fato, nós caminhamos para o fim. Nós caminhamos para uma situação tenebrosa. E isso também no que diz respeito à reflexão que fazemos acerca da vida religiosa da nação, como de modo geral. Parece que caminhamos, de fato, para uma situação difícil. Cada vez mais falsos mestres se multiplicando, falsos profetas ganhando cada vez mais espaço, falsos crentes dentro das igrejas, desonrando o nome do Senhor com as suas iniquidades, com os seus pecados vergonhosos, com a sua falta de temor ao Senhor. E diante desse quadro ao qual nós nos encontramos, nós somos um tanto que, em nossa alma, levados a ter um certo desânimo, um certo desespero, uma certa angústia diante desse quadro. E a situação a qual o povo do Senhor se encontrava aqui era uma situação que se encaixava muito bem em nosso contexto, como o qual nós vivemos. Era uma situação de desespero, de calamidade, e uma calamidade muito maior da qual nós experimentamos. Eles estavam debaixo do cativeiro babilônico. Eles estavam, como eles mesmos dizem aqui, estavam sem qualquer esperança, pereceu a nossa esperança. É isso que eles dizem. Eles estavam no contexto do cativeiro babilônico, um lugar que representa morte, que representa o distanciamento da presença de Deus. Eles estavam distantes de Jerusalém, do templo do Senhor, do lugar onde o Senhor escolheu para adoração. Eles estavam afastados da terra prometida. E esse era o contexto ao qual o povo se encontrava, a nação de Israel. Eles estavam debaixo do rigoroso juízo do Senhor. O contexto histórico ao qual esse livro do profeta Ezequiel ele é escrito é justamente esse contexto turbulento. Um contexto, de fato, em que os principais personagens do palco do Antigo Oriente Próximo, eles trocavam de papel e nações menores estavam desaparecendo de cena. Ezequiel testemunhou aquilo que havia sido o declínio do grande império assírio. Os exércitos da Babilônia, sob Nabucodonosor, surgiram como um poder dominante no Antigo Oriente Próximo. E o Egito e a Babilônia estavam disputando em guerras. E o povo do Senhor terminou que se envolvendo nessas guerras. E se deu muito mal. A Babilônia conquistou a todos. E o povo de Israel foi conquistado juntamente com os egípcios. E essa era a condição do povo. Ezequiel lidou com um povo frustrado. Um povo que estava fazendo comparações entre Deus e Marduk, o Deus da Babilônia. Estavam questionando a soberania de Deus. Mas eles foram levados para o cativeiro por conta das suas iniquidades, por conta dos seus pecados, e não porque Deus deixou de ser soberano, poderoso e único Deus vivo e verdadeiro. Mas mesmo assim, este era o público do profeta Ezequiel, um povo desiludido, um povo cínico, um povo magoado, um povo amargurado e irado. Mas mesmo assim, o Senhor, nosso Deus, Ele é aquele que permanece fiel à sua aliança. E Ele é aquele que empreendeu realizar algo de uma natureza maravilhosa, restaurando o seu povo, vivificando o seu povo, abrindo a sua sepultura e reestabelecendo-os, trazendo-lhes vida em meio à desesperança. E é justamente sobre essa temática que nós gostaríamos de refletir nesse dia. Esperança que surge em meio à desesperança. Que esperança é essa? É uma esperança na qual a atividade da pregação da palavra está submissa ao Senhor. É uma esperança que surge quando os pregadores da palavra, aqueles que estão investidos de autoridades, para ir dizer assim diz o Senhor, eles se encurvam diante do Senhor e dizem: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Que prevaleça a mente do Senhor, que prevaleça aquilo que o Senhor quer dizer.
e não aquilo que o povo simplesmente quer ouvir, aquilo que brota do nosso coração, aquilo que vem do coração de homens que querem iludir as pessoas com palavras simplesmente para coçar a coceira dos seus ouvidos, para dizer palavras macias de se ouvir, mas que não lhes conduz ao arrependimento, não lhes conduz à verdadeira fé, não lhes conduz ao inclinar-se diante da soberania de Deus. Observe que é justamente isso que nós podemos observar no versículo 1, versículo 2, versículo 7, versículo 10. Nós vemos aqui de maneira muito clara que o profeta está a todo instante sendo conduzido pelo Senhor. A primeira coisa que nós identificamos é a mão aprisionadora do Senhor, conduzindo Ezequiel, tomando Ezequiel e o conduzindo àquele vale. E nós vamos ver as expressões, no verso 1, ele me levou e me deixou no meio de um vale que estava de ossos secos, cheio de ossos. Versículo 2, e me fez andar. O modo, no texto original, no texto hebraico, como se encontra essas palavras, é um modo que nós identificamos como um modo causativo. E aquele que está causando essas ações no profeta é o próprio Deus com a sua mão poderosa, que está conduzindo Ezequiel. O mesmo se pode observar naquilo que se vê no versículo 7, quando diz, então profetizei. Mas ele não profetiza de si mesmo. Ele não profetiza da sua mente simplesmente, mas ele profetiza de acordo com aquilo que o Senhor está realizando em sua vida, sobre ele, conduzindo-o pelo seu Espírito. O modo verbal a qual nós identificamos a palavra profetizar aqui é um modo imperativo, passivo e intensivo. De fato, de modo intensivo, o Senhor estava conduzindo a profecia de Ezequiel aqui, diante desse vale. O Senhor estava conduzindo esse profeta. Essas informações são muito importantes e pertinentes, principalmente levando em conta a constituição do próprio profeta, aquele ao qual o texto nos apresenta como sendo o filho do homem. Ezequiel, de fato, ele é aquele que não poderia resolver o problema que estava diante dele. É por isso que nós vemos a pergunta divina vindo até Ezequiel e dizendo, acaso poderão reviver esses ossos, Ezequiel? E ele simplesmente diz, olha, tu sabes, Senhor. Ele coloca em Deus toda a possibilidade de vida. Ele sabe que a lógica da razão humana era impossível tirar a vida daquele vale de ossos secos. Era impossível fazer com que a pele surgisse, os tendões, a carne surgisse e eles revivessem de alguma forma. Era impossível para Ezequiel, como homem, olhar para aquele vale, firmado apenas em si mesmo, em sua mente, em sua força, e dizer, revivam aquilo que fez com que aqueles ossos ressurgissem, fizesse com que surgisse um exército forte e poderoso sobre a terra. Foi o poder da palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz com que os mortos voltem à vida. Essa mesma palavra que foi proclamada lá em Gênesis 1, que trouxe a partir da não matéria as coisas à existência, daquilo que não se vê, como se vê lá em Hebreus 11, a partir das coisas que não existem. É essa mesma palavra que entra em nosso mundo e faz com que os homens que estão mortos em seus delitos e pecados, eles voltem à vida, eles revivam, eles ressurjam dentre os mortos. É a palavra de Deus, é o Senhor quem faz isso, a palavra do Senhor que é gloriosa. O texto aqui nos aponta Ezequiel como sendo filho do homem. Talvez um contato superficial nós o enquadrássemos como sendo aquele filho do homem, ao qual é descrito lá em Daniel, que vem sobre as nuvens com poder e glória, e a qual o Cristo mesmo se refere como sendo o filho do homem, mas não é esse o caso. O fato aqui é que de fato Ezequiel é frágil, é incapaz em si mesmo, é insuficiente para resolver o problema que está diante dele. Daí então a necessidade de que ele proclame a palavra de Deus. Certamente parece algo muito louco, isso que Ezequiel está fazendo aqui. É como se ele estivesse pregando para um montão de pedras, ou um montão de cavacos, para, de fato, seres inanimados, que não podem ouvir a nossa voz,
Não obstante, não podem deixar de ouvir a voz daquele que criou os céus e a terra, aquele que fez o universo. Os ventos procelosos lhe executam a palavra, como se vê no Salmo 148. Os céus e a terra, as baleias, os corvos, o universo se curva diante da glória, da majestade, da palavra desse Deus. Portanto, eles teriam que ouvir essa palavra, e eles são obrigados a reviverem, com base na palavra do próprio Deus. É por isso que por diversas vezes os salmos, eles irrompem em louvor. Os salmistas, eles adoram ao Senhor pela glória da majestade da palavra de Deus, pela glória da palavra de Cristo, da palavra de Deus. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor faz com que as costas deem crias, e no seu templo tudo diz glória. Entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel, no Salmo 133. Ainda no Salmo 56 nos diz: em Deus cuja palavra exalto, nesse Deus ponho a minha confiança. O Provérbios 30, versículo 5, toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele se refugiam. A palavra do nosso Deus permanece eternamente, e é essa a palavra que faz com que aqueles que estão mortos possam reviver. Sugan Michelin diz o seguinte, que eles, os profetas, eles eram os pregadores da sua geração. Eles eram os porta-vozes oficiais de Deus para proclamar a sua palavra. Eles tinham a consciência de que eles recebiam revelações divinas, de que eles estavam indo em nome do Senhor e não no seu próprio nome. Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 1, diz que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esta é a tarefa dos profetas, e essa ordem que é dada a Ezequiel de profetizar, essa mesma ordem é nos dada hoje. Assim como o Senhor ordenou à sua igreja, aos seus discípulos, para que eles fossem por toda a terra e pregassem o Evangelho, essa mesma ordem chega para nós hoje, para que preguemos a palavra de Cristo, porque a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Não é por outra forma, não é por outro meio. Não é por teatros, não é por pantomima, não é por dança, não é por encenações, mas é pela palavra de Cristo sendo proclamada aos corações daqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Portanto, abra a sua boca e pregue a palavra. Essa é uma missão não apenas do pastor Otávio, do pastor Erivaldo, dos presbíteros dessa igreja. É uma missão para todos nós, como arautos de Cristo, como porta-vozes de Cristo, sermos testemunhas em meio a esse mundo caótico. O que é que nos pode dar esperança em meio à desesperança? Será que é nós sermos versados naquilo que se produz no meio dos coaches? Aquela mensagem positiva, sabe, você é um gigante, desperte o gigante que há entre você, vai para cima, e todas aquelas palavras. O que vai trazer esperança para a nossa geração é a palavra de Cristo sendo proclamada em nossos lábios, através dos nossos lábios, através da nossa instrumentalidade. Aprove ao Senhor se utilizar de nós, portanto, abramos as nossas bocas. Esse é um dos aspectos que mais caracterizam a igreja militante de Cristo. Enquanto estamos nesse período em que aguardamos a nossa glorificação, enquanto aguardamos chegar na Canaã celestial, nós somos aqueles que se espalham pelo mundo e pregam a Cristo em todos os lugares. Não perdem uma oportunidade, mesmo que tenham que pagar um alto preço, mesmo que se passam como que ridículos diante dos olhos do mundo. Mas nós somos esses, aqueles que pregam a palavra. O cristianismo é uma religião da voz de Deus, como diz o pastor Otávio no seu livro. O cristianismo é a religião de um povo que se reúne para ouvir a palavra de Cristo sendo anunciada na igreja, que se congrega e que sai para o mundo para anunciar a Cristo, para anunciar essa palavra de vida.
As pessoas que estão ao seu redor estão desesperadas. Você conhece algum empresário que está pensando em tirar a vida? Você conhece alguma pessoa que está em profunda depressão? Pregue a Cristo. Pregue a Cristo. Certamente, muitas vezes, nós olhamos para a nossa constituição, para as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Nós dizemos, eu sou tão fraco. Eu sou tão desprezível. Eu sou tão pequeno. Mas você não sabe de como é gloriosa a maneira como o Senhor pode se utilizar de você, de mim, de você, homens e mulheres fracos em si mesmos, mas que o Senhor se utiliza das nossas bocas para a proclamação do seu Evangelho. Meus irmãos, uma das pessoas mais fracas aos olhos do mundo que esteve diante de mim foi uma das pessoas mais fortes como instrumento de Deus em minha vida. Uma senhora que não sabia ler, tinha alguns versículos na mente decorados, sabia alguns cânticos decorados, mas uma senhora que, quando eu sentava do lado dela, ela abria a boca para falar de Cristo, para falar do Evangelho. E hoje estou aqui pela graça de Deus. E essa mulher foi um instrumento na minha vida. Não duvide de que você pode ser um instrumento também. Lá na universidade, lá na faculdade, lá no seu curso, com os seus colegas, lá no seu feed de notícias, do Facebook, sei lá, onde você estiver. Seja um pregador, seja alguém que testifica do Evangelho, seja alguém que vai e diz a palavra de Cristo. O próprio Senhor Jesus, ele foi, entre os profetas, aquele que foi de fato o grande profeta, o perfeito profeta. E tudo o que ele disse foi em submissão ao Pai. Ele falou aquilo que ele aprendia da parte do Pai. Ele esteve em contínua submissão ao Pai ao longo do seu ministério. Não seria de se esperar outra coisa dos seus discípulos, senão terem o mesmo posicionamento. Pregar a palavra de Deus. Quer os homens escutem, quer deixem de ouvir. Pregar as doutrinas da graça, pregar a soberania de Deus. Não tenha medo de falar da glória de Cristo, do poder do Evangelho de Deus. Portanto, assim como o apóstolo Paulo advertiu a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 2, prega a palavra, de igual modo nós somos advertidos nesse dia, para que preguemos a palavra, a palavra de Deus que é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que vai nos lugares mais profundos da alma humana. É a palavra de Deus que vai. Jamais deixemos de anunciar todo o desígnio de Deus, conforme também nós vemos lá em Atos 20, 26. Toda a palavra de Deus, sem pular aquelas partes difíceis que a gente fica, sabe, como é que é? Eu devo pregar isso ou não devo? Todo o desígnio de Deus, toda a doutrina de Deus. E ai daqueles que fecharem a sua boca. Ai do atalaia que não tocar a trombeta, como diz Jeremias. Quando eu dizer que vem a espada para muitos daqueles que estão ao seu redor. Vem a morte, vem o juízo de Deus eterno. Ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Cristo não passarão. Passarão as palavras dos homens. Passarão as palavras dos filósofos, dos coaches, da teologia da prosperidade. Todas essas baboseiras que você vê por aí. Mas a palavra de Cristo não passará. Jamais passará. Que possamos refletir sobre isso. A nossa sociedade, a sociedade secular que está diante de nós, removeu Deus de todas as esferas dos seus relacionamentos. Ela busca remover Deus da política, da educação, dos relacionamentos entre pessoas, e o preço que pagamos é a perda da verdade, e com a perda da verdade, a perda da esperança. E só o cristianismo, como diz Tim Keller, tem os recursos necessários para fazer com que a esperança ressurja e a verdade ressurja no coração da nossa nação. Portanto, preguemos o Evangelho. E o próprio Deus é a nossa fonte de esperança, a sua palavra. Jeremias diz: ajudar sitiada, a esperança para o teu futuro.
Zacarias chama o povo de Deus de presos de esperança, e o próprio Deus, ele é a nossa esperança, ele é a esperança de Israel. Então, nesse contexto de desespero ao qual nós estamos, de pandemia, de crise econômica, o que nos pode dar esperança é de nos colocarmos em submissão ao Senhor na proclamação do seu santo evangelho. Essa é a primeira coisa que nós observamos desse texto. A segunda coisa que nós podemos aprender é de que a esperança que surge em meio à desesperança é uma esperança na qual o conhecimento do Senhor será evidenciado. O conhecimento do Senhor será evidenciado. Veja que por pelo menos três vezes, o texto ele vai se remeter nos versículos 6, 13 e 14 ao conhecimento de Deus sendo evidenciado. No final do versículo 6 vai ser dito que "e sabereis que eu sou o Senhor". No início do versículo 13, a primeira palavra que aparece, sabereis que eu sou o Senhor. Então, na metade do versículo 14 vai ser dito, então sabereis que eu sou o Senhor, vocês vão conhecer quem eu sou. É muito mais do que um conhecimento intelectual, trata-se de fato de um conhecimento relacional, trata-se de um relacionamento profundo, de conhecimento com aquele sobre o qual nós não apenas ouvimos falar, mas nós andamos com ele, como diz Jó, lá no seu livro. Trata desse tipo de conhecimento. E como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer através dos atos redentivos de Deus. Vai acontecer através daquilo que Deus, ele realiza em favor desse povo sem esperança. O Senhor vai abrir a sepultura. O Senhor vai fazer com que ressurja um novo homem. O Senhor vai colocar o Espírito dentro deles. Vai fazer com que revivam, que ressurjam das cinzas. É dessa forma que o conhecimento do Senhor será evidenciado. E o texto é claro, esses ossos são toda a casa de Israel. A condição deles era uma condição de morte, de desespero, de qualquer esperança em si mesmo, de salvação. E o Senhor mesmo é quem empreende um renascimento. O Senhor mesmo é quem vai ao seu encontro. E claro, tudo o que observamos nesse texto é uma ilustração do que aconteceria a esta nação, a nação de Israel. O povo do Senhor, ainda que estando mortos em seus delitos e pecados, eles ressurgiriam dentre os mortos como uma nação forte. É interessante que o texto nos aponta dizendo no versículo 12, ele diz que esse povo ao qual o Senhor vai realizar esses atos redentivos são povo seu. Há uma profunda ligação entre Deus e o seu povo. Veja, até na morte o Senhor está ligado com o seu povo. Até nos mais profundos estágios de juízo de Deus sobre o seu povo, ele está ligado com o seu povo. De forma que não há como o povo de Deus ser ferido sem que traga implicações ao grande nome do Senhor, sem que de alguma forma o nome do Senhor seja tocado de alguma forma. Como naquela situação em Êxodo 32, quando o povo saiu do Egito, e Moisés estava demorando lá no monte, e o povo diz, olha, esse Moisés aí, ele não vai descer mais não, a gente não sabe o que aconteceu com ele, vamos fazer uns bezerros de ouros aqui, vamos adorar. E a ira de Deus se acende contra o povo naquele contexto, e Moisés intercede ali naquele momento e se lembra da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó, lembra do pacto soberanamente administrado que o Senhor havia feito com aquele povo, e diz, olha Senhor, o que é que os egípcios vão dizer? O que é que as nações vão dizer ao redor por aí? Tirou eles do Egito, não tem força para introduzi-los na terra de Canaã. Então o Senhor, por conta disso, Ele não os destrói ali naquele momento. O Senhor os julga certamente ao longo de 40 anos. O Senhor julga aquela geração. E como diz, no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. E de certa forma todas essas questões da relação do nome de Deus com o seu povo já estavam sendo tratadas no capítulo anterior desse livro do profeta Ezequiel. No capítulo 37 nós vamos ver que o Senhor, ele fala dizendo que, olha, não é por amor de vós que faço isso, mas é por amor ao meu santo nome, ao qual vocês fizeram profanado entre as nações, fizeram motivo de escárnio, por conta dos vossos pecados, das vossas transgressões.
E lá naquele capítulo 36, vai ser dito que o Senhor, por amor ao seu nome, à santidade do seu nome, por amor à sua glória, Ele vai reivindicar a sua glória, Ele vai reivindicar a santidade do seu nome, e Ele vai colocar um novo coração no seu povo, vai colocar o seu espírito dentro do seu povo, vai aspergir água pura sobre eles, vai purificá-los dos seus pecados, de modo que eles terão vergonha e nojo dos seus pecados que eles cometeram, das idolatrias, das abominações, de tudo aquilo que eles fizeram mal diante dos olhos do Senhor. E a mesma coisa está acontecendo justamente aqui no capítulo 37. O Senhor ordena ao profeta para que mostre por meio de comparações os graciosos atos daquilo que ele já havia dito no capítulo anterior, de tudo aquilo que ouvimos. É algo de uma mesma natureza que acontece aqui no capítulo 37. O Senhor vai dar vida, o Senhor vai realizar uma nova obra, o Senhor vai restaurar o seu povo. E nós sabemos que ainda que o povo do Senhor, de modo histórico, tenha sido restaurado a terra da Babilônia, a terra de Jerusalém, trazidos da Babilônia para Jerusalém, nós sabemos que não tem a sua consumação plena nesse ato dessa profecia de restauração. Haveria ainda uma restauração final para o povo de Deus, haveria uma restauração escatológica, haveria uma restauração a qual o Senhor realizaria e a qual nós desde já passamos a experimentar. Nós que temos as primícias do Espírito, nós, conforme Colossenses 1:3, que já ressuscitamos com Cristo, nós, aqueles aos quais o Senhor nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ao qual nós andávamos outrora. O Senhor nos deu vida, o Senhor nos vivificou, Ele fez com que nós nos revestíssemos de um novo homem, também conforme se vê lá em Efésios capítulo 4. Essa é a linguagem do apóstolo Paulo. E assim quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E ainda na linguagem do apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, depois dele tratar acerca do estágio de depravação total do homem, nos primeiros capítulos da sua carta aos Romanos, dele demonstrar a total incapacidade do homem de se salvar por si mesmo, depois de dizer que todos pecaram, estão separados e carecem da glória de Deus, ele vai dizer ao povo do Senhor, lá no capítulo 8, versículo 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou aqui Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós, De onde Paulo está tirando essa linguagem? Certamente é muito possível que ele estivesse pensando em um contexto como esse aqui de Ezequiel. É muito claro, é o Senhor quem vai trazer vida. E quando isso acontecer, quando Deus aplicar vida àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, eles vão começar a pensar lá nas coisas do alto, conforme o texto que nós mencionamos de Colossenses 3:1. Se vocês ressuscitaram com Cristo, pensai lá nas coisas do alto. Isso é o conhecimento do Senhor sendo evidenciado. Aqueles aos quais Deus, Ele realiza os seus atos redentivos. A sua mente é desvendada, é esclarecida para conhecer a Deus, para conhecer a Cristo, para conhecer o Evangelho. E essa é a maior bênção a qual nós podemos desfrutar como seres humanos. Meus irmãos, é algo surpreendente se a gente estiver em algum lugar e a gente vê um morto fisicamente levantar. A gente vê um aleijado andar, um surdo ouvir, um cego enxergar. Mas a maior de todas as bênçãos é a bênção de conhecer a Deus. O Deus que se revela, o Deus que se faz conhecido, o Deus que se manifesta àqueles que estão mortos. Que não podem ouvir, não podem ver, não podem falar, não podem caminhar, não podem fazer absolutamente nada. A não ser andar como cegos, a não ser andar para o mal, mas nenhum bem em relação à sua salvação eles podem fazer. A maior bênção que nós podemos desfrutar nesse mundo é conhecer a Deus. E o Senhor Jesus mesmo diz lá em João 17, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti somente, o único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Manifestei teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Essa é a maior bênção. A mais gloriosa bênção é conhecer a Deus. E isso é algo que acontece de cima para baixo, não é de baixo para cima. É Deus que vem ao nosso encontro. É a palavra dele que chega e o seu Espírito aplica a vida, o novo nascimento. Ele abre os nossos ouvidos para ouvirmos a sua palavra. Sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Salmo 46, Salmo 100. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Salmo 76, conhecido é Deus em Judá, grande seu nome em Israel. Provérbios 18, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Quem conhece a Deus, quem conhece a Cristo, saiu da morte para a vida, saiu do desespero para a esperança, saiu de uma vida aprisionada pelo medo da morte, para uma vida cheia de esperança, de contemplação da glória eterna. Oh, meus irmãos, talvez alguns de nós aqui temos que enfrentar uma UTI, quem sabe ser entubados. Não sei, meus irmãos. Se por acaso você vier enfrentar uma situação terrível dessa, lembre-se da viva esperança que você tem. Lembre-se que o fim não é aqui, mas que você vai para a glória eterna, você vai ser promovido, você vai habitar na mansão celeste. Oh, como é triste deixarmos os nossos amados, mas é incomparavelmente melhor partir e estar com Cristo. Cristo é aquele que entrou no nosso cativeiro e nos libertou da morte. Quebrou os grilhões que nos prendiam o medo da morte. Você não precisa mais ter medo da morte. Você não precisa nem mesmo ter medo de ser pobre nessa vida. Porque se você tem a Cristo, você tem tudo o que você precisa. E você tem tudo no céu. Você tem o próprio Cristo, você tem o próprio Deus habitando em você, aqueles aos quais Ele vem e abre a sua sepultura e os fazem ressurgir. São aqueles sobre os quais o Espírito sopra sobre eles. E eles têm vida. E eles conhecem a esse Deus glorioso. Todas essas coisas nós sabemos porque Deus se revelou a nós na sua palavra. O Senhor se revelou a nós. Não há outra fonte, não há outro modo de obtermos esse conhecimento senão por aquilo que Ele realizou, nos esclarecendo em sua palavra. Se o Senhor não realizar os seus atos redentivos em nosso favor, continuaremos andando como cegos, como verdadeiros zumbis sobre essa terra que não tem a verdadeira vida. Todo homem já foi um vale de ossos secos. Se você não é, mas um dia você já foi. Talvez aqui entre nós hoje possa haver alguém que se encontre como esse vale de ossos secos. Alguém que está sequíssimo em sua alma. Alguém que não há a verdadeira vida, que não conhece a Cristo, que não conhece a Deus, o qual o Espírito do Senhor não habita no seu coração. Pela autoridade da palavra de Deus, nós os exortamos, nós os advertimos para que se arrependam dos seus pecados, para que acreditem em Cristo, para que acreditem no Evangelho, para que acreditem na palavra, pois tão somente isso é que vai poder fazer surgir uma nova vida. E claro, isso pela graça de Deus e do seu Espírito, que traz vida ao coração do perdido, pecador, que Ele abra os seus olhos, que Ele lhe dê uma nova vida, a vida que há em Cristo. Aquele que nos faz essa promessa, aquele que traz essa esperança, toda essa gloriosa esperança,
Ele é aquele que é fiel para cumprir o que prometeu. Nós observamos no final do versículo 14 que nos é dito: então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Nós poderíamos até pensar o Senhor dizendo: olha, quando vocês estiverem na Canaã celestial, quando vocês estiverem lá, vocês virem de fato a consumação de todas as coisas na nova terra, vocês saberão que eu falei essas coisas e eu cumpri. Desde já, pela fé, nós temos essa certeza. Pela fé nós temos essa certeza. E apenas, meus irmãos, o Evangelho é que pode trazer esperança para esse mundo. A igreja precisa de crentes e de pregadores tomados por Deus, como Ezequiel, que foi tomado pela mão do Senhor. Homens e mulheres tomados pelo Espírito do Senhor, em submissão para pregar o Evangelho, para pregar a palavra do Senhor, para pregar o Evangelho de Cristo àqueles que estão mortos ao nosso redor. Acredite, tem muita gente morta ao nosso redor. E só a palavra de Deus pode trazer vida a esses corações pelo Espírito dele. Seria muito bom que cada um de nós não nos satisfazêssemos com elogios que às vezes a gente recebe quando a gente compartilha uma palavra, mas que viéssemos a desejar de todo o coração que o Senhor transforme o coração daqueles aos quais nós temos pregado o Evangelho. Que não sejam apenas palavras bonitas, sabe? Rapaz, ele tem uma palavra bonita, mas que seja algo que de fato promova uma transformação no coração daqueles que estão ao nosso redor. Aqueles que estão ao nosso redor, eles precisam de fato do Evangelho. Que não venhamos perder tempo com politicagem. Você não foi chamado para pregar Bolsonaro. Você não foi chamado para pregar sobre Lula. Você não foi chamado para pregar sobre as ideologias políticas desse mundo. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Essa é a missão que Deus nos deu. E, meus irmãos, como eu fico triste quando eu vejo que existem crentes que eles perdem 100% do tempo deles compartilhando e escrevendo e brigando com os outros por politicagem, mas não tem uma publicação sobre Cristo. Ele não é uma pessoa que tem coragem de chegar para outra e falar sobre Cristo, mas ele tem coragem de ir lá com o peito estufado e querer brigar com o outro, porque é o outro fulano é de um partido diferente do qual ele acredita ser melhor. Que possamos reavivar o dom de Deus que é em nós, para sermos verdadeiros pregadores do Evangelho. Mais uma vez eu digo, essa missão não é apenas do pastor Otávio, é sua missão também como cristão. Os cristãos, quando foram dispersos ali na igreja de Atos, eles saíram por todo canto pregando o Evangelho. Não foi apenas os apóstolos não, foi a igreja. Que evangelho você tem pregado? O evangelho de política? É isso que vai trazer esperança para as pessoas que estão ao seu redor? De maneira alguma. Não se engane. Só o evangelho traz esperança. Só Cristo traz esperança. Só a palavra de Deus traz esperança. Nada mais além disso. Muitos de nós, muitas vezes, temos listas inteiras também de pregações em nossa mente, livros, compêndios teológicos. Nós precisamos ter um fervor espiritual em nosso coração e a coragem de ir e pregar o Evangelho. Muitas vezes essa nossa preocupação com as coisas desse mundo, nossa preocupação simplesmente com a economia e com toda essa balela que tem acontecido aí fora, tem tirado a visão da eternidade de muitos. E essa é uma pergunta que eu faço: seus olhos estão na eternidade? Os meus e os seus olhos, eles estão fixos na eternidade? Nós estamos preocupados com a alma daqueles que estão ao nosso redor? A gente só está preocupado com dinheiro. A gente só está preocupado com os nossos negócios. Meu irmão, pense na eternidade, pense nas coisas lá do alto. Se você ressuscitou com Cristo, pense nas coisas lá do alto.
Pare de ser cabo de político. Estamos lidando com o impossível. Estamos lidando com coisas eternas. Que não venhamos ser negligentes nessas questões. Também, mais uma vez, nós dizemos que nós não precisamos da teologia do coach. Vá para lá com todos aqueles artistas, coaches, aqueles homens que não têm nada a falar sobre o verdadeiro evangelho. Muitos dos quais eu, infelizmente, às vezes vejo crente presbiteriano compartilhando as lorotas dessa galera, como David Leonardo, Tiago Brunetti, Vitor Azevedo. Uma galera que não conhece o evangelho de Cristo. Eu sinto vergonha quando eu vejo alguém que diz ser reformado compartilhando o conteúdo desse pessoal. Muito menos nós precisamos da teologia da prosperidade, da confissão positiva, como o R.R. Soares diz, olha, eu determino e a coisa vai acontecer. Pegue, ou como aquele outro, né? Pegue na gola de Deus, dê um tapa na cara dele e diga, eu determino. Maldito, anátema. É um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Também, meus irmãos, nós não precisamos da teologia neopentecostal, do liberalismo teológico. Nós não precisamos dessas coisas. O que nós precisamos é do simples e puro evangelho. O evangelho da graça de Deus. E, por favor, que tenhamos sempre em nosso coração o desejo de que o nome do Senhor seja conhecido e não o nosso. Nós não precisamos ser estrelas. Você não precisa ser o novo, aquele que está em alta, sabe? No, sei lá, TikTok, não sei, dessas coisas aí. Porque você é aquele sujeito, sabe, desenrolado lá no fazer gracinha. Nós precisamos viver para a glória de Deus, como cantamos nesse dia. A Ele a glória, a Ele a glória. Começamos dizendo que a situação do nosso país é um tanto que caótica. História política, religiosa, relacionamento entre as pessoas e por aí vai. O que é que nos pode dar esperança? O que é que nos pode dar esperança? É esse posicionamento, enquanto igreja, enquanto pregadores do Evangelho, de nos encurvarmos diante de Deus e dizer, Senhor, faz do jeito que o Senhor quiser. A vontade seja feita a tua e não a minha. E que o Senhor mesmo seja conhecido. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Verdadeiramente, ó Pai, nós não somos nada em nós mesmos. Somos fracos, somos vis, somos, ó Pai, dependentes do Senhor. Nós rogamos a Ti, Senhor, que nos ajude para vivermos essa esperança que brota da Tua palavra. Ó Pai, em nome de Cristo nós oramos. Amém.